Bom dia, malta. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de Ações e Companhia. Comigo estão Diogo Gonçalves, Pedro Barata e eu sou Gonçalo Garcia. Muito bem-vindos, meus caros. Como é que é? Ok, bom dia, bem-vindos. Como É é que é? estranho ouvir uma pessoa diferente fazer a abertura. É verdade. Claro. Pá, a Tentei gente pôr- devia ter gravado a pedida ao Manel para gravar, não é? Depois punhamos a gravação Só a abertura, é. Sim, Exatamente. Ainda temos que gravar um disclaimer inicial. sim, sim, convém. Convém. O Diogo junta-se a nós desde Budapeste. Fez aqui uma pausa na sua viagem. Portanto, está num Starbucks. Que tal estás a achar de Budapeste? Pá, Budapeste está giríssimo. A Starbucks estou a achar, olha, impressionante a quantidade de gente. Isto tem filas intermináveis. Isto, Uau. desde que eu cheguei aqui há meia hora, ainda não houve menos de 20 ou 30 pessoas na fila à espera. Pô. Daqui a nada Portanto, isto vou pedir para sair daí que estás a ocupar o espaço, não é? Pá, eu estou a consumir, portanto, vamos ver. Ok. Não, acho Não que sim, vai comer devagarinho. mas Budapeste é espetacular. Estou a adorar a cidade. É a Muito, primeira muito vez? É a jovial. primeira vez? É. Muito jovial, muita vida, pá, e o pessoal, na verdade, não é muito simpático, mas isso é. Tirando isso, o resto estou a achar incrível a cidade. Vale a pena. E é baratinha. E é Sim. baratinha. É baratinha. É, Podes, pá, ou igual ou ligeiramente mais barato que Lisboa. e o giro é que podes usar os zlotys quase como fossem escudos. Se não te lembrares, é quase a É. mesma uma conversão semelhante. Eu uso o Revolut para tudo, mas Claro. portanto, aquilo Inteligente. Isso é já nem se inteligente. vê. Yeah. Mas pronto, é isto. Já comeste a sopa deles? Como é que ele se chama? Goulash. Goulash, Já, goulash, já, exatamente. Goulash. Gosto muito. E Aquilo é uma espécie de sopa da pedra, quase. Sim, sim. Uma caldeirada. é espetacular. E langos? Já provaste? Não, olha isso não. Olha, nas lojinhas de rua, se tiveres assim uma fome por algo um bocadinho menos saudável, é tipo uma cena frita e com muito. Diz? Assim enrolada, tipo um cilindro. Não. Eles têm Langos é mais tipo. É tipo uma torrada, mas mais frita e com bastante alho. Pá, eu gosto muito de alho, gosto muito de langos. E, e pronto, se calhar começamos, temos um bocadinho apertados de tempo. Sim. Podemos falar de Bora. Budapeste. Ficávamos aqui Ah, uma hora a falar de Budapeste. que Temas. temas é que vocês nos trazem, meus caros? Eu Ok. trago um tema sobre investir em declining business, em empresas que estão em declínio. Pá, eu gosto muito desse tema porque eu tendo a apreciá-las, essas empresas, porque estão normalmente opticamente mais baratas e às vezes sou atraído por esse aparente desconto. E tu, Pedro? Eu hoje fazer aqui uma coisa diferente. Venho falar do Pavel Kredji. Espero que o apelido seja assim que se pronuncia. Kredji. Vocês conhecem o Pavel? Não, Não. mas há de ser aqui mais ou menos desta zona de onde eu ando, ou não? Sim, Não, eu acho que és capaz de visitá-lo. Não estás muito longe. Boa. E eu vou falar mais uma vez sobre market timing. Vi um artigo fixe sobre o tema de como é que é? O tipo do Health of Common Sense, do Bell Clarkson, e um slide de uma apresentação espetacular do CFA, do Iliteracia Financeira, que eles fizeram durante esta semana na Gulbenkian. Aliás, o Pedro Vais falar esteve lá. disso? Sim. Não vou falar disso, mas há um slide em particular que eu acho que fica muito bem com market timing. Portanto, vou aproveitá-lo. Eu gostei bastante de um slide da apresentação do Raul. Estava fixe. E pá, eu Curioso. recomendo o pessoal a ver esta apresentação que está no YouTube. Sim, Né? eu posso pôr. Eu estava a dizer que ia pôr aqui o link no chat, mas não dá. Sim. Depois vamos pôr na descrição. Sim. Pá, vale muito a Epá, eu, pena. eu é que devia estar a fazer publicidade disso, não és tu, né? Pá, mas é bom fazer publicidade ao que se gosta, meu, e se fores tu, quase que parece que é autopromoção. Claro, exatamente. Não, mas Ah, efetivamente correu muito bem. Correu muito bem. Mas pronto, não digo mais nada. Boa. Então, olha, se vos parece, o meu tema é curtinho, já falámos aqui várias vezes, eu começo.
depois podemos passar para o Diogo e por fim deixamos o Pavel Ao fim. Ok. Para o suspense, para o para o suspense. suspense. Para o Quem é que pessoal ver será até ao este? Quem é que será este tipo? Ok. Eu vou partilhar aqui a minha tela e vamos já aqui. Opa, como é que está? Aqui, time. Então, este é Esse slide. este slide. Deixa eu pôr isto assim. Basicamente, o que este slide mostra é que, em média, os índices demoram 4 anos a recuperar desde uma crise. E temos aqui todos os bear markets que existiam, ou os principais bear markets que existiam desde 1901. O mais longo foi o da Grande Depressão, que demorou 25 anos o Dow Jones a recuperar. E o dos mais curtos foi aquele que tivemos agora no Covid, que nem chegou um ano a recuperar. E o que eu achei também interessante neste slide é que, para além dos índices americanos, também inclui o Eurostoxx. Se bem que para o Eurostoxx não temos não podemos ir tão atrás do tempo, mas podemos ver aqui que já chegou a demorar 7 anos a recuperar, e no Covid até demorou um bocadinho mais do que um ano. Portanto, temos aqui uma série histórica e que nos parece levar eu olhar para este slide, quase que apetece esperar por reforça um bocadinho aquela sensação que nós temos que vale a pena fazer market timing, não é? Porque às vezes temos estas crises que demoram bastante tempo a passar, algumas delas 2 décadas, e embora saibamos que fazer market timing não é arriscado, isto parece indicar uma evidência em contrário. Eu sei que o Diogo não gosta muito de fazer, ou não, tende a estar sempre totalmente investido. Ainda estás, Diogo? Não mudaste essa tua opinião? Sim, não. Eu Das não sei duas, qual é uma. a tua... Diz. A única coisa que me pode fazer não estar totalmente investido é vender alguma coisa porque achei que foi um erro ou por algum motivo e ainda não ter tido maneira ao sítio para alocar. Mas tendencialmente prefiro estar sempre totalmente investido. Mas não fazes market timing, não é? Não faço, não. Se achas que o mercado está caro, não vais mais para cash. Não, epá, eu já pensei por várias vezes, e já falámos aqui até, uma vez na verdade, e agora eu acho que também está-se a tornar um bocadinho apetecível fazer algum edge, de comprar puts ou SP500 ou coisas do género, mas depois o custo também nunca compensa e acabei por nunca ir para a frente disso. Mas eventualmente até prefiro continuar investido e se pudesse fazer algum edge relacionado com isso, tipo estar a vender partes das posições ou posições. Isso é um ponto interessante, o de fazer um bocadinho de timing com edge via puts. Tens ideia do custo? Não tenho ideia do custo neste momento, mas tenho ideia que normalmente, quando os mercados estão caros, o custo dos puts também fica mais caro. E portanto acaba por ser. Não. Devemos ter aí uma sessão de opções, mas pelo contrário, as opções são valorizadas com base em vários fatores, e o principal é a volatilidade. E normalmente, quando os mercados estão em momentos altos, a volatilidade está muito baixa, que faz com que as puts fiquem muito mais baratas. Mas isso, havemos falar disso mais para a frente e criarem uma sessão de opções. É. Mas a lógica é exatamente essa: é quando os mercados estão em subidas, numa fase de subidas, as opções tendem a estar mais baratas. O que é curioso e contraintuitivo, né? Quando vale mais a pena fazer a cobertura, é quando é mais barato fazê-lo. Exatamente. É um bocadinho como nos seguros, não é? Com casa roubada, trancas à porta, não é? Que tu queres ter o seguro depois do furacão acontecer e bem, naquelas alturas a seguir é que são mais caros e depois tens de estabilizar. Tu fazes market timing, Pedro? Epá, vou fazendo. Eu não. O meu portfólio. Eu já estou numa fase de vida, já estou um bocadinho mais. Eu sou mais velho do que vocês, não é?
e já a Mas não se ideia já nota. não é. Pá, ainda bem que não se nota, ainda bem. Mas a ideia já não é estar 100% alocada a ações, porque já não. Se houver uma crise de 25 anos, estou tramado. De modo que acabo por ter muita liquidez também por má gestão. Mas, Disseste má mas sim, gestão. e má gestão Ok. má gestão por falta de tempo, basicamente por falta de tempo Ou é um erro. inércia. E inércia, exatamente, claramente, inércia. Bem, isto ter dois empregos, depois só acabo por ter tempo ao fim de semana e depois ao fim de semana não apetece. Às vezes faço aqui alguns erros. Mas a ideia é gradualmente aumentar a exposição, essencialmente via ETFs, mais gestão passiva, e isso for fazendo regularmente. Obviamente, se o mercado estiver a cair e ETFs, compensa aumentar a exposição. Isso é normal. E já agora, aqui neste gráfico, há aqui uma coisa, ainda reforçando a tua ideia e uma opinião. Eu acho que, por exemplo, aquilo que aconteceu na Grande Depressão, que demorou 25 anos a recuperar o Dow Jones e o S&P 500, 16 anos, não é suposto voltar a acontecer nas próximas décadas, por uma simples razão. Porque os bancos centrais agora estão do lado dos lobos, né? Portanto, se houver aqui uma crise muito profunda, onde voltamos a inflação deixa de ser um problema, os bancos centrais vão começar a comprar, a investir no mercado obrigacionista, que depois, por sua vez, os investidores do mercado obrigacionista, para terem mais retorno, vão para o mercado acionista. Foi o que aconteceu na crise de 2009 e foi o que aconteceu também com o Covid. Portanto, este racional para as recuperações serem muito mais rápidas nas últimas, provavelmente vai se manter. Também já ouvi outras questões, que é o facto de, na altura, os depósitos não estavam protegidos. E então até pessoas que não estavam investidas, tinham só depósitos nos bancos, perderam tudo. Yeah. E a proteção de depósitos também dá outra segurança ao sistema financeiro, que na Pá, altura Sim, não havia. não, havia uma grande pressão, havia um conjunto de legislação que não existia na altura a proteger os investidores e os clientes da banca, que agora já existe, né? Portanto, foi com os erros da Grande Depressão que se foram regulando e a tendência normalmente é sempre essa, sempre que há erros, depois a regulação surge para que não volta a acontecer. E pá, eu já li um bocadinho sobre a Grande Depressão e também outros fatores também contribuíram bastante, como por exemplo o governo, ao não haver FED, aliás, a FED criou-se nesta altura, mas tinha-se a sensação que o mercado devia funcionar e se um banco ia à falência era porque o banco tinha sido mal gerido. Mas bancos atrás de bancos foram à falência, o que levou a que toda a gente tivesse medo que qualquer banco fosse à falência, o que num dia de hoje é um bocadinho difícil de imaginar. Tivemos uma coisa parecida em 2008, não é? Quando se deixou o Bear Stearns ir à falência. Um, e, Mas, e mas o foi, Lehman, e a foi, Lehman Brothers. o Bern foi adquirido, não é? Sim, Ou sim, seja, os ativos. exatamente. Deixou-se. Sim, O Bear, mas na altura o Lehman Brothers foi à falência e logo a seguir já se falavam a AIG, portanto, as grandes seguradoras americanas e alguns bancos também que estavam em risco de falirem a seguir. E isso fez com que a Fed parasse o processo e começasse a proteger as instituições financeiras. e que fez toda a diferença e que eles não fizeram isto durante a Grande Depressão. Outra coisa muito curiosa de ler é que, por exemplo, quem tinha cash nestes bancos que estavam quase a ir à falência, depois não podia levantar esse cash, obviamente. E muita gente estava a vender o direito a este cash por 50 cêntimos do que ele valia, para ter acesso a algum cash que não fosse deste banco. Portanto, imagina, tu tens o dinheiro e por não acederes e precisares de cash para comprar comida ou o que seja, estás a vender por 50% abaixo do que aquilo vale. Para E, além de ti- que e tinha havia. risco isso ou era só uma questão de tempo, de não poderes aceder Liquidez, durante... uma questão de liquidez. O, estes bancos, a grande parte destes bancos era solvente, percebes? Não tinha era liquidez. Opa. Um, Portanto, havia um mismatch entre liabilities e ativos, né? Porque os ativos são hipotecas de longo prazo e os depósitos são de curto prazo. Muita gente queria levantar os depósitos, só que eles ainda não receberam o dinheiro das hipotecas. Portanto, o banco em si era solvente, era pessoalmente uma questão de tempo. Não havia liquidez naquele momento. E pronto, isto aqui parece que
faria sentido esperar por uma crise. Por outro lado, aqui no artigo do Health of Common Sense, ele desconstrói os retornos do S&P entre 10, 20 e 30 anos. E é giro ver que, por exemplo, temos aqui o gráfico dos 10 anos. Obviamente que depois, se tivéssemos ele não vai tão atrás como a tabela anterior, mas começa aqui no 1935. Ainda houve aqui períodos que, mesmo estando a investir durante 10 anos, iríamos perder 5% ao ano. Aqui nos anos 70, basicamente houve um período de 10 anos em que não ganhámos dinheiro nenhum, a zero, e nesta altura a inflação era elevada. E depois, claro, se tivéssemos investido nos anos 2000, 10 anos depois, apanhávamos ainda a crise financeira, portanto havia aqui um período em que perdíamos dinheiro a investir a 10 anos. Depois passámos para 20 anos, já não há período nenhum em que percamos dinheiro em termos nominais, o que é bastante curioso. Provavelmente aqui nos 2%, perdemos dinheiro em termos reais. E em termos reais ou não? Ou isto não é ajustado à inflação? Não, isto não é ajustado à inflação. Okay. Portanto, aqui 2% provavelmente estás a perder dinheiro por via da inflação, que foi superior a 2% nesta altura, mas fora isso, em 20 anos, fica muito difícil perder dinheiro. Sim, isso é um facto. Gonçalo, isso é um facto, mas se por acaso, agora fazer de advogado do diabo, se isto tem que começar tipo em 1906, 20 anos antes, e a apanhar o pico da Grande Depressão, e já tenho dúvidas nos resultados. Quando em 1929 ou 30 os mercados chegaram aqui 90%, de certeza que há 20 anos atrás perdias dinheiro. Não, podia ser. Mas lá está, como estavas a dizer há pouco, também as circunstâncias atuais são bastante diferentes dessa altura. Sim, exatamente. Mas aqui é interessante verificar também que isto são retornos anuais. Portanto, a investir durante 20 anos pode variar de só teres uns míseros 2% ao ano durante 20 anos, ou chegares a ter 18% ou 19% durante 20 anos. O que é uma oscilação incrível. E para mim, o que eu gostei mais deste artigo é perceber o quão esta oscilação desaparece se o nosso horizonte temporal foi 30 anos. É muito mais estável, ali à volta dos 10% ao ano. Oscila entre uns aceitáveis 8% e uns espetaculares 15%. Mas o mais provável, se tivermos este horizonte temporal durante 30 anos, não interessa em que altura investimos, depois isto também só começa em 1955. Portanto, é 20 anos antes, era basicamente, aqui teríamos começado a investir 30 anos antes. Portanto, aqui é o retorno começando a investir em 1925. Portanto, dizia 1926 no título do ok, e diz aqui. É espetacular ver a consistência e é um muito bom argumento para não fazer timing quando o nosso horizonte temporal é bastante longo. O meu drama é que eu já não posso esperar 30 anos, daqui a 30 anos já devo estar no caixão. Então, se fores como o de Charlie, ainda tens... não deve ser. Por falar nisso, viram a Assembleia Geral do Daily Journal? Vi. Espetacular. Vi um bocadinho, não consegui ver tudo. E eu gostei, eu achei piada especialmente quando o pessoal perguntou-lhe sobre os hábitos, se ele tinha hábitos saudáveis, fazia exercício e afins. E o Charlie disse que a única altura da vida dele que ele fazia exercício foi quando estava no exército. Foi obrigado. Mas isso também já é um bocado show-off, acho eu. Mas sim, eles não têm estrutura de quem fez muito exercício ao longo da vida, quer um, quer outro. Sim. Eu achei piada a ele ter dito, a falar da Alibaba e de ser dos piores erros da vida dele, mas ao mesmo tempo ele continua a ter
as ações da Alibaba e não as vendeu. Acho piada uma pessoa dizer que foi o pior erro da vida, mas manter as ações. Achas que é um bocadinho. Tem um enviesamento de não conseguir vender, perder. Pois, pode ser, pode achar que agora. Ou seja, eu acho que o que ele quis dizer não foi que foi o pior erro, foi mais do género. Eu paguei demasiado, lá está. Olhando em retrospectiva, paguei demasiado, mas a este preço, se calhar também já não faz sentido vender. É. Sim, vi valor. Pá, eu também gostei daquela parte em que ele falou sobre como está a mitigar risco na velhice. Em que ele dizia, por exemplo, pá, quando ele começou a ter dificuldade em andar, que muita gente recomendou que ele usasse uma bengala. Ele disse, pá, mas eu vejo os meus amigos têm bengala e caem. E cair a partir dos 80 anos epá, é o primeiro sinal de declínio feroz, porque normalmente está associado a uma fratura e normalmente uma fratura da bacia, que é muito tramada de recuperar. Portanto, ele disse, não quero, não vou para o Bengala. Ele foi diretamente para aqueles andarilhos e ele disse que até arranjou um andarilho tecnológico, mecânico e não sei o quê. E depois do andarilho foi diretamente para a cadeira de rodas. Ele disse que agora é da cama para a cadeira de rodas e nunca caiu. E, portanto, nunca teve a principal causa de declínio acentuado na velhice. E é interessante porque eu não sei se agora ainda consegue, mas ele conseguia andar, ou seja, ele estava já estava numa cadeira de rodas a maior parte do tempo, mas ainda era capaz de andar. Que é uma coisa que eu acho que é muito contraintuitivo, porque a maior parte das pessoas, mesmo na velhice, consegue andar, recusa-se, não é? A ir para uma cadeira de rodas porque ainda consegue andar. E ele, pronto, devido ao risco da queda, ele, mesmo ainda conseguindo andar, ele prefere passar mais tempo na cadeira de rodas para não ter esse risco. Yeah. Mas pronto, agora já nem sei se nesta altura A já não tendência sei é se ele não consegue anda, andar muito ou não. perde a faculdade de andar, não Sim, sim, tudo na vida é um trade-off, não é? Claro, claro. Mas ele vai pelo lado de ser extremamente Cauteloso. cauteloso. Eu acho que a maior parte das pessoas teria muita dificuldade em fazer este trade-off da forma como ele fez, exatamente porque chega a um ponto da tua vida em que a pouca independência que te resta é das coisas mais importantes para ti. Por isso é que tem muita resistência a usar um andarilho ou ir para a cadeira de rodas, porque essa é um sinal muito óbvio do teu declínio. E pronto, é uma coisa difícil de abdicar. Então, mas que conclusões é que tu tiras desse artigo, Gonçalo? É que dependendo do teu horizonte temporal, faz mais ou menos sentido fazer market timing? Pá, Não faz eu, sentido. assim, eu acho que eu cada vez mais acho que vale menos a pena fazer market timing, porque aliás, é bastante difícil fazê-lo, e não faz sentido nenhum fazer market timing se o horizonte temporal for bastante longo, como é o meu. Portanto, eu, apesar de até ao Covid ter bastante em cash, à espera de uma crise que por sinal aconteceu, mas podia perfeitamente não ter acontecido e de ser das piores decisões que tomei. Aconteceu, mas foi uma situação se calhar muito complicada para fazer deploy do cash, Yeah, porque era uma situação que nunca ninguém tinha vivido. exatamente, sem dúvida. E eu, apesar de ter definido preços de entrada para as ações e ter um processo muito bem definido, custou-me horrores aplicar dinheiro nessa altura. Claro. E obviamente não o fiz tudo em março, portanto fui fazendo ao longo de 2000, portanto nem sequer foi um timing extraordinário. 2020. E se não tivesse acontecido o Covid, e eu já estava com bastante cash Mal, vamos portanto, fazer. basicamente eu acho Faz aí, que faz aí. market timing é bastante arriscado, principalmente porque o tempo de estar investido no mercado de ações está a nosso favor. E normalmente quanto mais tempo, melhor. Portanto, tentarmos ser mais espertos do que o mercado tem mais probabilidade de correr mal do que bem. Na minha opinião, claro. Mas há quem consiga fazer market timing de uma maneira incrível.
às vezes a questão nem é tanto market timing, eu costumo dizer que pode haver um certo price timing, não é? Porque há alturas em que os preços estão mais apelativos, claramente, pá, e portanto faz mais sentido fazer deploy do cash, e outras alturas podes não achar, se nada cumprir com o teu threshold, não é? De retornos, podes-te manter quieto, não é? É um bom ponto. E ias acumulando cash, Yeah, exatamente. em vez de proativamente vender algo porque achas que o mercado está caro, vais acumulando cash que vais gerando e depois aplicas quando encontrares algo que faça sentido. Eu acho que isso é o que faz mais. eh, Seria o Mas meu ainda modus assim, operandi. Mas eu concordo com é tudo. difícil. Eu Não, concordo não com o que agora, tu mas dizes. Força, Diogo, força. não, ia dizer, não agora, mas é difícil, por exemplo, eu não vivi, mas eu acho que seria muito difícil, por exemplo, no ano 2000, em 98, 99, 2000, pá, se tivesse posições a subir 100, 200%, não é? De dizeres assim, não, eu vou estar a investir para o longo prazo e isto está a um PER de 80 e eu vou manter, porque pá, eu acho que há situações em que se torna muito difícil depois também de não vender. Mas lá está, eu não acho que isso seja market timing, é price timing, é perceber, tipo, isto ao valor que está, o meu retorno futuro é abaixo É, do meu threshold que eu espero ter, e portanto prefiro estar em cash. é um bom ponto. Aliás, os preços que atingiram níveis um bocadinho chalupas nos anos 2000 e para algumas empresas no ano passado. Sim. Sim. Portanto, mas lá está. E foi precisamente nessa altura que surgiu o Mãos de Diamante, não é? E Yeah, o Never Diamond Hand. Sell. Yeah. Never sell, exatamente. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, no ano de 2000, havia empresas muito, muito caras, mas como estavam a sugar todo o capital, coisas como a Berkshire estavam baratíssimas. Já não me lembro. Já não te lembras? Olha, na altura Baratíssima, não digo, nem mas, se tinha cheia. Na mas altura estava a estava. um preço, estava a um preço acessível, não diria baratíssimo. Só queria acrescentar uma coisa. Eu concordo com a postura do Gonçalo. Acho que não faz sentido o market timing numa perspectiva de longo prazo. Agora, tendo em conta aquilo que eu disse há bocado, que há a tendência dos bancos centrais atuarem e protegerem o lado longo quando o mercado está a cair em períodos de recessão, isto faz com que as quedas sejam em V e não em U. E se isto for verdade, pá, se calhar, agora vou dizer uma coisa que as pessoas não devem fazer, mas se calhar até pode justificar aqui alguma alavancagem ou havia opções ou qualquer coisa numa altura de quedas anormais. Porque, estando o Banco Central do lado dos longos e sabendo que depois vai entrar, pode haver ali uma vantagem que faça sentido, não tendo cash disponível na altura, ali alguma alavancagem. Mas isto aqui não devia estar a dizer, porque o risco depois de correr mal também aumenta. Claro. Falar nisso, o Charlie teve uma frase que eu adorei, agora também relacionado com isso, que perguntaram, tendo em conta que ele levou uma vida sempre a pregar que a dívida, a alavancagem não fazia sentido, as pessoas deviam estar a jogar sempre pelo lado seguro, etc, etc. E depois perguntaram se ele tinha investido, e ultimamente pela Daily Journal tem investido através de dívida, tem estado alavancado no seu portfólio. E o Charlie disse uma frase que eu achei giríssima, que é o novo deve aprender as regras, ou o novo sabe as regras, o velho sabe as exceções. Era Yeah, mais ou é menos uma coisa assim espetacular. de género. No fundo é isso. Eu acho que no fundo é isso. Portanto, sim, ele prega isso, mas depois disse, mas há exceções, há alturas em que realmente pode fazer sentido. Pá, achei a frase giríssima. Yeah, tá espetacular. Ele depois também deu alguns exemplos que mesmo o Warren Buffett usou alguma alavancagem na altura das partnerships. Portanto, que há algumas exceções a essa regra, mas para a maioria das pessoas pá, é algo que Yeah. faz todo sentido. Não? O Warren costuma dizer. As arbitragens é uma situação por acaso interessante, que é eles estão bastante convictos, não é? Que as posições vão fechar, e ao mesmo tempo a dívida aí pode fazer algum sentido, porque
numa posição de merge, não é? Que aquilo que estás à espera que a aquisição seja feita, normalmente não há grandes quedas na volatilidade na ação, porque o preço já está mais ou menos estabelecido e, portanto, teres dívida aí é mais seguro porque é mais difícil que tenhas margin calls, porque aquilo não tem uma grande volatilidade, não segue o mercado em termos de volatilidade. Achei que fazia sentido, mas é preciso estar muito convicto que as aquisições vão ser close. Não é? Sim. É. Porque se não forem, ui, ui. A Berkshire agora está a fazer aquela da Activision. Tem um spread considerável. Portanto, vamos ver se Yeah. fecha ou não. A coisa boa da Activision é que eu acho que é uma empresa, eu não a tenho, já falámos disso, mas eu acho que é uma empresa, mesmo não fechando, tem potencial. Não é? Imagina, tens aí uma data neste momento de mergers and acquisitions, tipo, por exemplo, a iRobot, que a Amazon está a comprar, e aquilo está com um spread de 50%. Pá, mas efetivamente, se aquilo não fechar, eu acho que é bastante inseguro manter a empresa. Enquanto numa Activision Blizzard, pá, aquilo é um negócio que continua em crescimento, retornos sobre capital altos, etc. Eu acho que a probabilidade ao o negócio não fechar, de perderes dinheiro, também é mais diminuta. Não? O Sim, downside não, tem esse ali é mais conforto, não é? diminuto. E a própria Berkshire já tinha comprado a Activision a um preço mais alto Yeah. do que aquele que depois o Warren foi comprar por causa da arbitragem. Portanto, sim. Eu não conheço bem o caso da iRobot, mas muito provavelmente essa empresa precisa de capital que a Amazon consegue dar para crescer e potenciar a Yeah. empresa. E que sem a Amazon a empresa terá outro tipo de perspectivas. A Activision vai existir com ou sem Microsoft. Yeah, exatamente. Mas um spread de 50% é apelativo. mas lá está. Claramente o mercado acha que aquilo não vai fechar. O que, Um, o que eu duvido um bocadinho também, mas é o que é estranho, não é? Porque é um negócio que não, pá, não. Que diferença é que faz, não é? Num gigante como a Amazon que nem sequer tem aspiradores, não é? Portanto, é. mas pronto. Um, Passamos ao teu tema, Diogo. vamos passar a um tema. Um tema para mim é um tema muito sensível, pá. Porque eu, ao contrário de ti, Gonçalo, tenho muita dificuldade hoje em dia em investir em empresas com negócios que estejam estruturalmente em declínio. Um, e quando eu digo estruturalmente em declínio, é que lá está, a sua indústria, o seu negócio, ano após ano, está a perder faturação. Não é? Como é o caso dos jornais, por exemplo, é o caso mais clássico, conhecidíssimo, mas que também é um caso de uma empresa que nós já falámos muito aqui, que tu tens no portfólio, que é Miguel e Costas. Não é? E é o caso da. Diz. Mas tens uma que é um pouco assim, ó, por exemplo, o negócio principal da logista está em declínio secular. É verdade, é verdade. Que é o caso da logista também, as empresas de tabaco. Eu, neste caso, tenho um logista, é um facto. Mas tenho muita dificuldade em investir neste tipo de negócios. Porquê? Primeiro porque já fui queimado neste tipo de negócios. Mas isto também já fui noutro género. Galo Mas depois descaldado. porque eu... Exatamente. Mas depois porque sinto que é muito fácil nós, para os dois lados, nós temos muita dificuldade em sermos muito realistas no downside, em calcular a velocidade de declínio ou crescimento de qualquer empresa. Porque imaginemos o caso do tabaco, ou imaginemos o caso dos jornais. Os jornais têm. Eu falo dos jornais, por acaso é uma indústria engraçada de estudar. Tendencialmente, a estrutura de queda de volume nos jornais, por exemplo, num país como Portugal ou nos Estados Unidos, tem sido à volta de 2% ao ano. Portanto, tu até podes ver que olhar para uma empresa de jornais como tanto opticamente barata e até fazer esse ajuste de, ok, isto vai perder 2% ao ano, isso traduz em, por exemplo, uma queda de 5 ou 7% no lucro ao ano, e fazes esse ajuste com o valor válido que tu achas para comprar essa empresa que já está num negócio em declínio. O problema é que fatores exógenos, não é, externos, podem acelerar esse processo. Se algo é realmente estruturalmente tem tendência a desaparecer de sociedade, podem acontecer coisas que aceleram isso e que tu não estás à espera. Que é o caso, por exemplo, do que se passou com o Covid.
o Covid, claramente, no caso dos jornais, fez um aceleramento nesse declínio. Aquilo estava a cair 2% ao ano, até o momento do Covid, em que caiu se calhar 10 ou 15% nesse ano e não voltou a subir no ano a seguir, né? Portanto, aquilo acelerou o processo e fez com que os cálculos deixassem de fazer totalmente sentido. Efetivamente, também há um ponto. Diz. Lembrei-me agora só uma parte de um negócio muito parecido, que é, por exemplo, o da Navigator com o papel de impressão. Tem um declínio na Europa 2% ao ano. Com o Covid, precisámos muito de papel, muito menos papel. Né? Migrou muito deste papel para coisas online. Mas, contraintuitivamente, porque muitos players, ou muitos concorrentes, ou muitos produtores de papel na Europa acharam que grande parte não ia refletir, fecharam logo as fábricas. Portanto, teve o preço da resma de papel, depois do Covid, disparou. E a Navigator, o ano passado, apesar fez o do melhor ano declínio sempre. aumentar, o preço disparou. E entretanto a Navigator também comprou um dos maiores concorrentes na Ibéria na semana passada, há um mês, não me lembro. Portanto, é muito curioso que tudo depende da dinâmica de mercado, não é? Que num setor onde a oferta consegue ajustar, como é o caso do papel, depois podes ter estes efeitos de backlash, porque apesar do preço ter subido bastante, é muito difícil tu ires ao teu board of directors, não, agora com o preço assim vale a pena fazer mais uma fábrica de papel. Porque é altamente contraintuitivo, porque eles vão dizer, Pois, o problema agora é esse, se efetivamente eles reabrem e aquilo continua em declínio e depois a queda ainda é maior depois mais à frente. Mas é uma situação complicada. Mas há um contraponto que eu faço também, que é, muitas vezes também existe oportunidades aqui no sentido de o mercado não está a avaliar esse negócio que ela tem em declínio, mas é possível que essas empresas consigam ajustar e passar a fazer outra coisa. Por exemplo, no caso da Miguel Costas, não é? Eles estão a tentar fazer papel especializado, não de tabaco, para crescer nessa área. A Navigator pode deixar de fazer papel de impressão e passar a fazer papel de packaging e não sei como é que se diz. Sim, é tissue. De embalagem. Tens o exemplo da indústria automóvel que está a converter toda para os carros elétricos, não é? Acho que isso é o maior exemplo possível. Não deixa de ser um risco acrescido, não é? Porque qualquer conversão tem riscos acrescidos, mas efetivamente pode-se estar a projetar esse declínio e se surgir dali um novo negócio, esse declínio deixou de fazer sentido. Mas pronto, e isto voltando aqui para o artigo que eu trago, que isto é baseado num livro do Michael Porter, que é o Estratégias Competitivas, Técnicas para Analisar Indústrias e Competidores. E começo pela conclusão dele, que efetivamente é extremamente difícil investir ou perceber como é que se deve investir em empresas que tenham negócios estruturalmente em declínio, mas ele faz aqui 4 pontos que, para quem está a analisar este tipo de empresas, é obrigatório, do ponto de vista dele, ter como referência para a sua análise. E se tu quiseres realmente investir nestas empresas e valorizá-las corretamente, convém passar por estes pontos. E o primeiro ponto que ele faz é, obviamente, que eu já falei aqui, a velocidade da destruição da procura, o quão, lá está, a indústria está em declínio. Essa velocidade é muito importante de conseguir precisar o melhor possível, porque da mesma maneira que o crescimento é exponencial, esta destruição também é exponencial. E portanto é importante fazer esse pinpoint, porque ano após ano 2% é 2% sobre uma quantidade cada vez menor e aquilo também tem uma curva exponencial ao contrário. O segundo ponto que ele faz é sobre a estrutura da indústria. Se a indústria é muito baseada em custos fixos ou em custos variáveis. Se o negócio estiver em declínio, mas se a indústria for ou tiver muitos custos fixos, muito poucos custos fixos e for essencialmente custos variáveis, ela consegue ir reduzindo custos à medida que o negócio vai caindo e mantendo as suas margens. E tem uma capacidade muito maior de perpetuar esses lucros até ao fim. Se for uma empresa com muitos custos fixos, né, ela não consegue, há uma alavancagem operacional muito grande
e pequenas quedas afetam drasticamente o bottom line das empresas. Portanto, outra coisa muito importante é perceber o quão custos fixos a empresa tem ou não, e o quão consegue economicamente fazer frente a esse declínio. O terceiro tem mais a ver com a gestão e com barreiras emocionais da gestão. É muito difícil, às vezes, para a gestão perceber que aquilo não tem futuro e que deve fazer alguma coisa, e fica muito agarrada ao negócio e acaba por investir muito para tentar manter o negócio quando esse investimento já não tem retornos sobre o capital aceitável. Portanto, é importante perceber se a gestão está a destruir valor ou pegar no lucro e a reinvestir no negócio a retornos cada vez menores, ou se está a pegar nesse dinheiro e a distribuir aos acionistas, ou a diversificar, neste caso, pode fazer algum sentido uma diversificação. E neste caso temos o exemplo da própria origem da Berkshire, né? Que apesar de ser um negócio em declínio, o Warren teve o senso e a capacidade, que é muito difícil de não entrar em negação, e de ir retirando o dinheiro o máximo possível para poder investir no outro lado e não continuar a reinvestir numa indústria em declínio que iria fazer com que perdesse o capital todo do lucro que estava a ter. E para além de estar em declínio, tinha a agravante de não ser a mais competitiva. Não é? É que são posições muito diferentes. Estava numa região em que que mesmo nos Estados Unidos havia outras regiões que estavam melhor preparadas e tinham vantagens competitivas sobre a região que a Berkshire estava. Que é uma posição muito diferente do, por exemplo, a Navigator, com as fábricas de papel aqui em Portugal, onde tem acesso a eucalipto, e a manobra barata é um bocadinho diferente de competir com uns têxteis com uma posição competitiva bastante pior. Yeah. É verdade. Bem, Outra coisa que ele fala... Diz, Pedro. Não quero interromper, posso podia falar no filmes. Estava a ouvir falar, é interessante, e estava-me a lembrar do caso da indústria do petróleo. Que até por causa da passagem para as energias limpas, as grandes petrolíferas, estar a dizer bem, a partir para aí de 2017, 2018, foram incentivadas a não investir em novos poços de petróleo. Portanto, o que aconteceu? Nos últimos 3, 4 anos, antes do Covid, o investimento global nas ditas energias sujas caiu para aí para 1/3 do normal. E isto fez como as necessidades do petróleo, via carros e por aí fora, ainda é muito alto, fez com que o preço do petróleo subisse. E depois, com a guerra da Rússia, ainda veio a subir mais. Portanto, aqueles fatores que estavas a dizer que podiam ser um canalizador para destruir a indústria, aqui neste caso foi um catalisador para fazê-la ainda dar um boom final, ou antes da estocada. E ainda, por cima disto, mantendo os preços altos, os governos, no caso da Europa, querem continuar a proibir a exploração de novos poços. Portanto, que é para manter os Eu não preços sei altos. muito bem, sim, vai manter os preços. Eu não sei se eles agora estão a proibir, porque entretanto voltou-se um bocadinho para a indústria do carvão, não é? Que já estava fechada e voltou-se a reabrir em alguns países da Europa. Portanto, eu não sei muito bem como é que as coisas estão agora neste momento. Uma coisa é o discurso político, outra coisa depois é o discurso interno. Eu acho claramente que há uma dissonância cognitiva, que é os governos querem apostar nas energias limpas, ou seja, querem que as empresas petrolíferas não invistam na produção de petróleo e gás natural, mas querem preços baixos de petróleo e gás natural. E é impossível. É impossível porque senão... exato. É impossível. Portanto, há claramente aqui uma dissonância. Tem que haver um trade-off entre um e outro. Não se pode ter os dois ao mesmo tempo. Claro. Mas pronto, voltando. E aqui ele fala também num ponto que é as barreiras à saída do negócio, ou seja, se estivermos a falar de coisas muito especializadas, e se eles estiverem ativos no seu balanço, tipo máquinas muito especializadas ou fábricas muito especializadas, que aquilo seja difícil de vender, difícil de desinvestir e liquidar aquilo, pode haver uma tendência a manter o negócio, não é? Mesmo que não seja muito rentável, porque também não consegues liquidar aquilo, irias ter que fazer um write-off, não é?
no balanço, não é? E isto tem que dizer aos investidores que aquele dinheiro, aquele ativo que tens no balanço, na verdade, não vale aquilo, que não consegues vender. E há uma pressão para manter em vez de estar a fazer essa depreciação no balanço. Não é? E por último, a questão de haver competidores diversificados que se mantêm nesse setor por razões estratégicas. E agora vou, neste caso, isto apesar de não ser um negócio em declínio, vou dar um exemplo que me está a acontecer a mim, mas numa empresa que eu tenho, que é a Micron e da indústria da memória, que os semicondutores da memórias basicamente é um tripólio, não é? Há 3 empresas que produzem memórias no planeta, a Hynix, a Micron e a Samsung. A Micron e a Hynix só fazem memórias, memória RAM e memória ROM. A Samsung tem uma data de outros setores. Estas 2 primeiras cortaram o investimento em mais de 50%, né, na produção de memórias. E a Samsung veio dizer que não vai cortar absolutamente nada e vai manter e quer aumentar a market share que tem nas memórias. Ok. E para a Samsung, aquilo é um negócio pequenino relacionado com o resto daquilo que eles fazem, não é? Portanto, para elas, aquilo não tem que ser economicamente viável agora, não é? E para além disso, ajuda o resto do negócio, os preços das memórias estarem controlados. Exatamente. Portanto, basicamente é uma forma de pôr os fornecedores em check. Não é? Porque os produtos da Samsung usam muitas memórias. E a Samsung está a produzir as memórias, está basicamente a controlar os preços de uma componente principal para todos os seus devices. Exatamente. É muito Portanto, bem pensado. Aqui lá está. Neste tipo de indústrias. Qual é que é qual é que é a razão da redução? Desculpa. Estava-te a perguntar qual é que é a razão da redução da produção de memórias das 2 empresas? O negócio dos semicondutores é cíclico, né? E o que aconteceu com o Covid, no pós-Covid, houve uma grande falta de equipamento de semicondutores, né? Eles venderam ok. muito E agora e agora, ok. pronto, agora estão numa fase cíclica normalmente isto acontece de redução porque os clientes estão a pedir e eles têm inventário suficiente. Claro. E os preços das memórias estão a cair. Só que enquanto estas vivem disto e, portanto, têm mesmo que reduzir, porque senão passam a ter prejuízos avultadíssimos. A Samsung, isto é um negócio pequeno dentro do conglomerado que é a Samsung. E, portanto, estrategicamente compensa-lhes, ou não, mas eles acham que compensam, manter a produção, mesmo tendo prejuízos ou retornos económicos piores, para forçar a concorrência a diminuir também. E isto no caso da indústria das memórias, pode ser perigoso ou não, mas lá está. Mas é uma indústria em franca expansão, continua a crescer 20% ou 30% ao ano. Num caso de negócios, né, estruturalmente em declínio, haver algum player no setor que, por motivos às vezes não económicos ou porque tem outra capacidade, pode forçar a concorrência a viver com prejuízos, e isso não lhe afetar tanto, pode ser muito pior para uma empresa Para a indústria. tensa aqui, para a indústria. E há de haver casos de indústrias assim, agora também não estou lembrado assim nenhuma, mas também pode haver casos de indústrias ao contrário, né? No caso da Miguel e Costas, como tu dizes, Gonçalo, aquilo até funciona um bocado ao contrário, né? Que aquilo está em declínio, mas como a Miguel e Costas é um player muito pequenino no setor, eles conseguem ir roubando o mercado e continuam a crescer, apesar do setor todo estar em declínio. Não é? Exatamente. E é um negócio tão ou mais importante para os outros players do que para a Michele Costas. Isso, aliás, até é um ponto interessante para se acrescentar aqui, que é, se tu tiveres um negócio em declínio em que o negócio é um oligopólio ou um tripólio, imagina, tens 3 empresas e elas são gigantes e ocupam o negócio todo. Deixamos-te ouvir. Não estou a ouvir, Não estamos a ouvir. Perderam-me? Agora já. voltaste. Ok. Eu estava a ver-vos, mas não estava a ouvir. Se tiverem um setor que
obrigatoriamente os players são grandes e ocupam o setor todo. Se o setor está em declínio, obrigatoriamente vai afetar a faturação delas, né? Mas se tu fores um player muito pequenino, pá, independentemente se a indústria está a crescer, pá, se tu fores bom, tu podes ter muitos anos e muitas décadas pela frente a roubar margem e a crescer, mesmo que o setor esteja todo em declínio. Portanto, isso também é uma questão muito importante, né? A analisar empresas deste género. Uma coisa que me leva a gostar deste tipo de setores, e tu agora falaste um bocadinho sobre isso, para além disso, seria o facto de ser muito pouco provável novos entrantes. Portanto, Sim. é difícil imaginar que alguém vai fazer uma fábrica de ponta para fazer papel para cigarros. Portanto, dá alguma previsibilidade. Não é? Sabes que há aquele declínio de 2% ao ano, pode ser ou não agravado, mas que tens o conforto que é muito pouco provável que alguém venha e seja muito mais competitivo do que a empresa em questão. Yeah. Há nesse aspecto também mais barreiras à entrada, né? Porque isso é um bocado o género de o gostar de negócios com margens baixas, não é? Se um negócio tem uma margem de 60% ou 70%, pá, toda a gente quer abrir um negócio desse e vai haver muita concorrência. Enquanto se tiveres um negócio como a Costco, que tem margens de 1% e quer reduzir cada vez mais a margem, se calhar não há muito interesse em pessoas concorrerem contigo, porque aquilo já não dá muito dinheiro. Não, à partida, só dá muito dinheiro para quem tem escala, não é? Para quem... Exatamente. E pronto, olha, é basicamente isto. Estes pontos são muito interessantes. Portanto, eu não excluo, obviamente, totalmente de investir em negócios em declínio, só tenho uma certa aversão natural, mas acho que lá está, como qualquer investimento, o preço é que conta. Há um preço para tudo, não é? E portanto, ao preço certo faz sentido. O importante é aprender a valorizar este tipo de empresas e acho que estes pontos melhoram a tua análise ou a minha análise em conseguir avaliar o cash flow futuro de uma empresa deste género. É verdade. Há um preço certo para tudo e o preço até pode ser zero. Se a empresa estiver altamente endividada e o negócio em declínio e não vais ver nenhum daqueles cash flows, podes não estar disposto a pagar nada por aquilo. Outro bom exemplo seria o exemplo da lojista, que tem um monopólio de um negócio em declínio. E isso também é muito interessante e aquilo jorra cash, é um negócio altamente rentável da distribuição do tabaco em alguns países na Europa. E basicamente o que eles fazem com esse cash tem sido pagar dividendos, portanto devolvem ao acionista e diversificar para outros negócios em que possam aproveitar a sua network, a sua plataforma logística. Sim, a sua redistribuição. A sua redistribuição, exatamente. Portanto, há negócios em declínio, e eu acho que este é um ótimo exemplo de um negócio em declínio muito, muito interessante pelos altos retornos que tem e pelo o cash que jorra, apesar de ser em declínio. E tem a particularidade de, mesmo o tabaco caindo os 2%, as vendas deles não caem os 2%, porque eles não são pagos ao volume, não é? São pagos à rota. Ao número, exato, ao número de idas, não é? À rota. Portanto, estão um bocado insuflados também nesse aspecto. É verdade. Sim, mas mais tarde ou mais cedo isso o número cai, disso né? também cai. O número disso também cai. Em teoria será proporcional, não é? Nem sempre. É capaz de depois teres um movimento com um gap, não é? Porque, portanto, quando fechas lojas, quando fechas os países onde eles trabalham, trabalham em Portugal, mas os países principais seriam a França, a Itália e a Espanha. E há um modelo de distribuição de tabaco muito diferente do nosso, que tem o stand autorizado, tipo o stand autorizado, e não sei se já repararam, mas só podem comprar tabaco em lojas específicas. E isto tem uma rede de suporte própria, e que por isso é que enquanto em Portugal eles são 3 players, nos outros países são os únicos. Yeah. E pronto, só quando estas lojas fecham é que eles perdem a rota.
Mas pronto, isto tem sido comatado até agora com os novos produtos que até têm compensado, de certa forma, o volume de tabaco, os IQOS e os vapings e afins, que até são mais caros. Portanto, não se tem notado muito no nível do top line, apesar dos volumes estarem a diminuir. Aliás, o volume, na verdade, da Philip Morris em concreto, não sei das outras, subiu nos últimos 3 anos devido ao volume dos IQOS, ou seja, o tabaco continua em declínio, mas os IQOS têm não só compensado, como o volume até total, não é? Se juntares o tabaco ao IQOS, até tem ligeiramente subido nos últimos 2, 3 anos. Yeah. É impressionante. A Philip Morrison também teve o produto alternativo de tabaco mais bem sucedido. Yeah. Também teve essa sorte. Sorte ou pronto, ou competência. Sabedoria, exato. Mas pronto, é isto, olha. Fechamos aqui este tema desta maneira. Pensem nisto. Espero que tenham aprendido, os espectadores e nós, alguma coisa com isto. E até eu, não é? Falar sobre isso, uma pessoa a falar aprende muito. E podemos passar por mim para o Patel, ou Pavel. Pavel. Vamos lá Pavel. saber a história do Pavel. Agora vou dar uma de Manel. Vocês sabem quem é o Pavel Kredžis? Não faço a menor ideia. Não, mas eu tenho que perguntar, não é? A ideia é tenho que perguntar. Quem é que é o Pavel Prevlis? Excelente pergunta. Estava mesmo à espera que fizesse essa pergunta. Então, pá, eu tenho que pôr aqui as minhas tábuas. O Pavel é um checo, portanto, o nome nasceu na República Checa. Toda a vida trabalhou numa loja de lâmpadas. Não é licenciado, portanto, os seus estudos foram-se pelo secundário, e mesmo no secundário era um aluno medíocre, portanto, mediano em economia e mau em matemática. Pronto, isto responde à vossa pergunta. Já está explicado o que é o Pavel. Ok? Mas porque é que porque é que o trazes aqui à... Agora vai. Então, antes de explicar a história do Pavel, porque é que eu trouxe o Pavel? Porque isto vem no seguimento do tema do Gonçalo da semana passada, do Focus. Eu descobri o Pavel, os meus livros preferidos, ao contrário de mercados financeiros, ao contrário, sei lá, o Investor Intelligence e outros, não são esses. Esses são bons livros, mas aqueles que marcaram mais são de um autor americano. Eu tenho aqui os 4 livros, chamado Jack Schweizer. Consegue-se ver? Tá. Este é aqui um deles. Unknown Market Wizards. Sim, este é o último. Este Jack Schweizer, dizem as más línguas, ele era um trader, portanto, era um trader e gestor de portfólios. Dizem as más línguas que ele era um mau trader, portanto, tinha fracas performances. E então, em 1988, decidiu fazer o quê? Decidiu entrevistar gestores que tinham retornos muito acima da média. Portanto, e fez um livro, e o primeiro livro dele é este, é o Market Wizards, em Põe à tua frente. 1989. Pegar a Se minha metes à tua frente. frente, sim. É isso. Ok. Está aqui. Epá, este livro foi espetacular. Este livro fez um sucesso estrondoso. Portanto, o gajo ganhou milhões com este livro. Isto foi em 1989. E depois disso, volta e meia, volta a fazer entrevista a novos. Dizem as más línguas, que é que quando ele precisa de dinheiro, volta a fazer um livro. Portanto, ele fez 5. Eu tenho 4. Portanto, este foi o primeiro livro que eu li dele, que é o Stock Market Wizards. Pá, que li isto mais ou menos em 2000. E pá, eu lembro que na altura, quando li este livro, eu não podia ler isto à noite. Porque se eu lisse isto à noite, ficava de tal maneira excitado que ia para a cama e não dormia. Portanto, a regra era ler tipo à tarde ou ao fim de semana. O que é que ele faz? Ele entrevista portanto, investidores que têm retornos muito acima da média. Portanto, por um lado, tem uma componente um bocadinho psicológica e de história, portanto, explica o percurso da pessoa, mas depois também tenta obter ali alguns insights, qual é que é a mais-valia ou o edge do tal gestor. E então, portanto, neste último livro dele, que é muito recente, que é de 2021 a 2022, o Anão, portanto, o Pavel é um dos entrevistados. Portanto, e o Pavel, portanto, o grande Pavel, portanto, volto a lembrar, portanto, não era americano.
pá, trabalhava numa loja de lâmpadas, portanto, eu não tenho licenciaturas. E agora eu falo contra, não era CFA nem pouco mais ou menos. Portanto, como é que o Pavel olhou para os mercados pela primeira vez? Ele estava a trabalhar num hotel, e começou a ver os homens de fato a chegarem lá, portanto, os homens que ele chamava os homens de negócio, a lerem o Wall Street e o Financial Times e depois a ligarem para as corretoras e darem ordens de telefone. E ele pensou: isto é um grande emprego, pá, eu quero fazer o mesmo. Portanto, assim, sem ter nenhum edge, sem ter nada. Portanto, em 2005, investiu $20.000, e nesses $20.000, em 6 meses, perdeu 80%. Portanto, ele disse que não tinha estratégias. Portanto, e é o normal que acontecer, não é? Quando tu não tens estratégias, quando investes sem saber porque é que investes, o normal é perderes o grosso. E foi o que lhe aconteceu. Portanto, os 20 mil, perdeu 80%. E o que é que ele fez? Ele ficou muito irritado, ninguém gosta de perder, e então teve 6 meses a fazer research, portanto, onde passava várias horas ao dia sempre a fazer research. E nesse research, depois a entrevista acaba por ter assim partes cómicas, ele descobre que as empresas durante 4 vezes ao ano tinham movimentos normais, com muito volume. Sabem o que é isto? O que é que são estes 4 movimentos ao ano? Querem dar um palpite, o que é que seja? Trimestres. O fim do Apresentação trimestre. de resultados. Apresentação de resultados. Ok. Portanto, ele nem sabia, tanto a entrevista dá a entender que ele nem sabia que as empresas apresentavam resultados. Ah, portanto, 4 vezes ao ano. e Porque tantas, não é? antes. Portanto, e Algumas é só então, 2. Algumas é só, ah, algumas é só uma. Mas a maior parte é 4. sim, mas a maior parte, a maior parte. E então, ele começa a estudar, portanto, exaustivamente, porque aqui o que ele tem de bom é o foco. Portanto, e isto, volto a dizer, portanto, eu peguei neste tema porque lembrei-me, quando li a primeira vez que li esta entrevista, adorei, pá, achei isto genial. E, e, e o tema disto é o foco. Aliás, a última pergunta que o Jack lhe faz, ele responde mesmo que a mais-valia que ele tem é estar focado nisto. E então, ele identifica uma paterna, não é? Uma tendência no dia da apresentação de resultados e começa a negociar essa tendência. E só para terem. Depois eu tenho aqui identificados os resultados dele. Portanto, ele reentra em 2006, em meados de 2006, e entre 2006 e 2008 teve uma rentabilidade anual média de 48%. Repito, uma rentabilidade média de 48%. Em 2018 foi quando os mercados caíram forte e feio, ganhou 13% e o S&P perdeu 37%. E ele só toma posições longas, não faz curtas, não faz nada. E depois de 2009 até o primeiro trimestre de 2020, portanto, durante 11 anos, tem uma rentabilidade anual média de 35%, quando o S&P 500 tem 13,6%. Vocês podem perguntar Qual se é o isto padrão? E só faz posições longas. já vamos ver, já vamos ver, porque já vamos aqui falar sobre o Holy Grail dele, porque ele até sabe muito. Normalmente os, o- os entrevistados não revelam muito, dão uma ou outra chega, mas este até diz coisas a mais. Ahm, onde é que, entretanto, já me perdi? Desculpa lá. Ah, ahm, pá, entretanto, perdi-me no que ia dizer. Tal é. Entretanto, desculpa. Era isto que eu queria dizer, já sei. O Jack Schwarzer, portanto, montou, portanto, como isto acabou por ser uma fonte importante de rendimentos dele, montou há alguns anos uma empresa que valida os resultados. Portanto, estas rentabilidades todas que eu estou aqui a dizer foram validadas pela empresa do Jack Schwarzer. Pá, eu, inclusive, já andei lá no site e pá, e já vi que aquilo é mesmo real. Eu ainda fiz o registro e depois ele pediu-me para eu mandar as minhas rentabilidades. Pá, só que esquece lá isso, porque as minhas não têm nada a ver com estes valores. Portanto, eu não tenho hipótese de alguma vez ser entrevistado. E depois, algumas métricas. A máxima queda, portanto, o máximo drawdown que teve foi 13,2% num dia. E se formos em termos de meses, foi 7%.
no pior mês que teve, nestes quase 16 anos, perdeu 7%. E depois, em 93% dos trimestres, teve resultados positivos. Portanto, 93% é praticamente os 100%. Então, eu agora vou dizer mais ou menos o que é que está lá. Portanto, fiz aqui um sumário da Da forma, estratégia. da estratégia, exatamente, da estratégia. Primeira coisa hilariante é, ele trabalha exaustivamente 4 meses por ano, portanto, que é quando saem os resultados das empresas. Há 3 meses por ano que faz pouco trading, portanto, trabalha um pouquinho, que é quando são as empresas que apresentam resultados fora da época. Depois há 5 meses do ano que ele diz que faz research ou então anda a descansar, que ele gosta de fazer caminhadas. Ele é um indivíduo extremamente solitário. Portanto, gosta de caçar, portanto, passa muito tempo a fazer o que gosta. Então, o que é que ele diz? Diz que só investe em empresas com muito volume, e o que ele define como muito volume é entre 5 a 10 milhões no dia da apresentação de resultados. Portanto, como eu disse, só faz posições longas, fecha as posições no fecho do dia, portanto faz day trader, é muito mais difícil. Depois ele diz que 95% do tempo é analista e 5% é trader. Ele diz que segue entre 200 e 300 empresas e que para cada uma destas empresas ele identificou, analisou os resultados que as empresas apresentaram nos últimos 15 anos. Portanto, voltou sempre para trás. E diz que quando saem resultados, há 4 hipóteses de resultados. É a ação estar em momento bull, portanto estar a subir, e o resultado ser também bull. E ele diz que nestes casos faz 80% dos trades que faz são aqui e é nestes que tem 90% dos lucros. Portanto, ele foca-se em tendências de subida e com apresentações acima das expectativas dos analistas. Depois há a possibilidade da empresa estar a subir, mas ter um bearish, um report bearish. Pá, eu às vezes digo em inglês, porque pus os termos em inglês. E aqui ele não entra. Outra que também ele posiciona é se o stock estiver numa tendência descendente, mas o relatório, a apresentação dos resultados for acima das expectativas. E ele faz particularmente se o setor estiver em alta. Portanto, ele aqui foca-se mais no setor, e se o setor estiver em alta e a empresa, apesar de estar numa curva descendente, tiver um resultado acima da média, ou acima das expectativas, ele entra na empresa porque provavelmente há aqui uma reversão da tendência. E depois a quarta possibilidade é se o estoque, se a ação está em queda e se o relatório, se os resultados são abaixo das expectativas dos analistas, e ele não entra, nem assume posições curtas. Depois mais coisas. Portanto, o melhor mercado, como ele diz, é quando a ação está em tendência ascendente. Eventualmente, se houver um pullback antes dos resultados, porque muitas vezes os traders ou os investidores fecham antes dos resultados por uma questão de risco. Portanto, e se houver este pullback, ainda melhor. Ou então, portanto, desde que o relatório seja bullish. Também outra tendência que ele identificou é se os anteriores resultados forem maus e estes resultados forem bons, normalmente, e se a tendência da ação for também de subida, normalmente isto dá-lhe um bom trade. Porquê? Porque como os resultados prévios foram maus, há uma tendência para os longos fecharem posições antes da apresentação dos resultados, e depois, como os resultados são bons, voltam a abrir as posições no dia dos resultados. E então há aqui conceptualmente isto faz sentido, há aqui uma tendência para a ação subir. O que é que portanto, quais é que são as métricas que ele usa? Ele usa para, portanto, os resultados batidos expectativas, a dimensão das posições curtas. Se as posições curtas forem muito grandes, e os resultados forem bons, há a tendência dos curtos fecharem posições. Olha para o volume do pré-open após a apresentação dos resultados.
E depois, e uma coisa gira que ele diz lá, e é engraçado, é que ele olha para os comentários e a revisão dos targets dos analistas após os resultados, e ele diz mesmo que, apesar dos resultados dos analistas estarem sempre errados, no dia dos resultados, os upgrades ou downgrades são críticos. Porque, pá, mesmo que os analistas façam mais reavaliações, se todos apontarem numa tendência de upgrades, a ação provavelmente sobe. E depois, Mas como ele. ainda Diz, não diz. percebi se ele compra antes os resultados ou espera pelos Não, 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 ele resultados. espera pelos resultados. Ele espera pelos resultados, Ok. espera pelos resultados, depois analisa se os resultados se os resultados forem acima das expectativas dos analistas pós resultados, e se forem bons, não é? E se globalmente forem bons, pode entrar. Ele espera normalmente, portanto, nunca entra na abertura, porque ele diz que a abertura tem muita flutuação, portanto, entra passado uns minutos da abertura até meia hora, portanto, o mercado abre às 2h30 portuguesas, portanto, ele até às 3 horas monta a posição se for para montar. E usa, como ele é averso ao risco, usa um stop de 4 a 5% do ponto de entrada. E depois, como é que ele sai? Sai se houver uma subida abrupta do título. Portanto, ele depois não define quanto é abrupto, mas acho que dá para ver. No gráfico, no daily, no gráfico diário, portanto, se a subida for muito grande e depois começar a consolidar, ele fecha a posição, ou então fecha no fecho da sessão, portanto, não fica com as posições para o dia a seguir. Ele diz que 65% das posições dos traders têm resultado positivo e que o ganho médio é superior em 50% à perda média. E ainda diz outra coisa, que o maior erro dele é não ser demasiado agressivo e ser avesso ao risco. Portanto, porque se ele não tivesse os stop losses de 4 a 5%, ele está plenamente convencido que ia ter retornos superiores, mas que não está disposto a ter drawdowns superiores a 15%. Daí ter os stops tão apertados. E normalmente só toma 3 posições ao mesmo tempo, não toma mais do que 3 posições num dia. Basicamente, se calhar foi um bocado rápido, basicamente é o resumo da entrevista. Pá, eu acho que isto é um livro. Portanto, alguém que não tem know-how, não tem nada, descobriu aqui uma ineficiência de mercado, aproveitou-a e vive disto. Portanto, há 15, 16 anos vive exclusivamente disto. E pronto, basicamente, não sei se querem comentar, ou se ficaram demasiado surpreendidos. Parece-me um bocadinho abstrato, não é? A forma como ele descreve a estratégia. Não é? E, obviamente, também não pode ser muito específica, senão o pessoal Exatamente. Ele conseguia não pode ser replicar. muito específico, mas foi aquilo que eu disse. Faça outros. Ele está já a dizer muita coisa. Ah, mas pá, é alguém que fez, e agora volto a repetir, é alguém que fez 35% ano de 2009 a 2020. Portanto, a entrevista deve ter sido feita no segundo semestre de 2020. Pá, e 35% ano é muita fruta, não é? Sim, Sim, são dias em que claramente há muita volatilidade normalmente nas ações e portanto lá está, ocorre muito bem ou muito mal e se ele arranja ali um esquema para probabilisticamente correr melhor mais vezes do que mal. Não, e depois lá está, com uma gestão de risco rigorosa, portanto, a tal história dos stop losses, e deixar subir, e deixar os ganhos prolongarem-se, não é? Enquanto a subida estiver a acontecer, pá, efetivamente descobriu aqui um edge. Portanto, e isto para demonstrar que os mercados têm ineficiências e se alguém tiver focado, independentemente do seu background, consegue encontrar aqui um edge que lhe permita ter retornos constantes e muito interessantes. Agora, o grande mérito dele é o focus. Portanto, ele diz que, principalmente no período de investigação, chegava a passar 16 horas entre trabalho e a investigar, a fazer research. Recuou até 15 anos atrás para identificar tendências das ações e depois ele diz que cada ação comporta-se Para de que é que lhe maneira serve diferente. esse research? Se ele compra e vende no mesmo dia, não é? Não, 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 mas ele fez o research, imagina, ele numa ação, ele diz que cada ação comporta-se de maneira diferente na apresentação dos resultados. Portanto, provavelmente tenta perceber o que é que aconteceu nos últimos 10, 15 anos e,
e monta cenários para que depois no dia, não sei, a ação volte-se a comportar mais ou menos da mesma maneira. Para Ah, identificar o padrão, não é? sim, Curiosamente, exatamente. isto é uma área que eu gostava, que eu vi bastante a fundo durante o meu mestrado em finanças. Aliás, juntamente com alguns colegas, até fizemos um trabalho em que descobrimos uma anomalia parecida, um, em comprar, mas nós comprávamos antes da publicação dos resultados e vendíamos depois. E de acordo com padrões estabelecidos, até conseguimos um retorno bastante aceitável e depois até juntámos dinheiro de família e amigos e criámos assim um mini fundo. Um, e foi uma experiência gira. Um, e há um paper de um professor que tínhamos na altura, o Pedro Santa Clara, que é o título do paper é Earnings are full of surprises. Earnings announcements are full of surprises. E ele falava exatamente de uma estratégia muito parecida com esta, que é o momentum aplicado a resultados de earnings, e quando há surpresas, o momentum tende a ser um bocadinho persistente. Falaste em horas, ou no dia, ele no paper até fala que alguns dias depois ainda se consegue extrair alguns retornos incrementais. Mas é uma área muito interessante e eu desde então fugi um bocadinho dessa área porque é uma área que não olha para os negócios, olha, melhor, não olha para as empresas como negócios, olha para as ações como instrumentos financeiros, e estas estratégias acabam por ser um bocadinho diferentes daquilo que eu gosto mesmo de fazer, que é olhar para as empresas como negócios, mas pá, não duvido que ainda haja um bocadinho de hedge em fazer uma estratégia assim. Eu acho é que esse hedge é facilmente explorado por hedge funds como o Renaissance tecnológicas, que É têm... possível, é possível, claramente é possível. Aqui a questão, pá, o mais comum dos mortais consegue, não é? Isto era aquilo que eu também, foi preciso um bocado a brincadeira. Estamos a voltar a falar, estamos a falar de alguém que Mas nem tem licenciatura, o, portanto, o ponto é porque é que consegue? Porque é que isso não é explorável por alguém com mais recursos? epá, se calhar também é. Isso Não, não sabes, mas chega a um de ponto outra em que... maneira. Tu não sabes como é que, por exemplo, o fundo que falaste da Renaissance, não sabes como é que eles obtêm os retornos, não é? Portanto, Não sei, mas eu sei que não é admito, escalável porque eles distribuem tudo o que geram. admito que haja aqui hedge funds a explorar isto. Claramente há aqui uma ineficiência, não é? Sim, Eh, mas a 30% ao ano, mesmo ele começando com 20 capas, ele chega a sim. um bi no instante. Isso é uma coisa gira. Ele não chega, porque o único rendimento que ele tem é isto. É isto. Portanto, e o que ele diz é que, infelizmente, o saldo ainda permanece mais ou menos igual porque ele gasta tudo. Portanto, não tendo outra fonte de rendimento, gasta tudo. E isso, quer dizer, até choca, não é? Até choca, porque era fácil, como tu dizes, era fácil escalar e subir, mas depois ele diz mesmo que não faz, porque precisa do dinheiro para viver e vai gastando e vai consumindo, e o saldo está ligeiramente superior, mas continua muito baixo. Aliás, a razão que ele dá por ter escolhido as empresas com mais volume é porque ele ambicionava escalar e crescer, que nunca aconteceu. Quase em 16 anos, ou à volta disso, nunca conseguiu. Eu Portanto, sou um bocadinho, claramente, há aqui potencial para muito mais, não é? eu sou um bocadinho cético em relação a isto. Eu acho que parecem daquelas coisas que é difícil perceber e parecem demasiado boas para ser verdade. Ah, Ah, epá, mas, mas, mas pode foi por acontecer, isso que claro. foi por isso que eu fiz a conversa. O Jack Schweizer tem o tal a tal empresa que valida os resultados. Portanto, pá, Mas eu quando repara, andei lá, é o tipo que ele tem todo o interesse em que as histórias que conta no livro sejam histórias verídicas. verdadeiro, Pá. claro, claro. Portanto, não vai, é muito estranho dizer, olha, entrevistei este tipo, que tem estes retornos espetaculares, que ajuda-me a promover o livro e a vender o livro, e então vou auditá-lo e agora vou dizer que ele é uma Mas, fraude. Não, pá, é um bocadinho difícil de não, imaginar. repara, não, repara, ele antes de entrevistar faz a investigação. Ok, ok. É faz a priori. Faz a priori, é sempre a priori. E, inclusive, eu andei lá no site, inclusive, tu tens que dar as tuas credenciais para ele conseguir aceder à conta. Portanto, só como user, não movimenta, mas ele acede mesmo à tua conta, onde tiveres, Interactive Broker ou outro.
E portanto, ele valida, pá, tenho a certeza absoluta que ele faz o trabalho todo e se houvesse ali fraude, ele não avançava não avançava. Isso eu estou mesmo convencido pelo que eu vi quando investiguei o site, porque também foi exatamente esse comentário inicial. Pá, isto é Olha, demasiado bom, ou é demasiado fácil, ou whatever. e uma Uh, questão. Se, força. se tivesse a oportunidade de investir com ele, investias? Epá, eventualmente, quer dizer, não punha lá tudo, mas se calhar uma parte do portfólio acho que era fazível, não? E tu, Sobre- Diogo? Pá, eu acho que sim, eu acho que sim. Investias com ele? Imagina, Ok. o track Pá, record diz muita objetivamente eu não coisa. consigo Né? 35% ao ano, aliás, nem estou focado nisso, não. Portanto, Eu estou com o Pedro, eu não metia tudo, mas imagina, estamos a falar de 35 ao ano desde 2009, não é? Portanto, são 13 anos 2010, seguidos. 2010, sim, vamos para 2009, sim. São 15 anos seguidos, pá, isso demonstra alguma capacidade que eu posso não perceber, mas capacidade de. Pá, Mas teria que confirmar, porque à primeira partida, à primeira vista, aquilo que me cheira é logo fraude, não é? Portanto, eu teria que claro. confirmar que esses resultados são reais. Yeah. Mas ao confirmar, pá, sim, 15 anos de track record, pá, acho que era difícil. Não? Isto depois pode acontecer depois ser um Madoff, não é? Porque o Madoff também era assim, Sim, eu Exato, literalmente. exato. estava-me a lembrar precisamente do Madoff e talvez por availability bias, por recency bias, ter visto o documentário na Sim, Netflix. sim, Não sei também, se. opá, brutal. Temos que Pá, fazer temos que fazer uma ação sobre o é, comentário o filme, Mas, a mas, série tam- do Madoff, da mas também Netflix, que é tens brutal. o outro senhor, que eu não me estou a lembrar do nome, também já tem 90 anos, que parece que tem 60. Ed Thorpe, é espetacular, O sim. Ed Thorpe também não teve um único mês negativo, meu, durante os 20 anos que gerou o fundo e não era fraude. Não, Era, este aqui tem meses negativos, como eu mencionei, tem meses negativos, mas não são muitos. Portanto, o máximo de drawdown no mês foi 7%. E em 93% dos trimestres ganha dinheiro. Portanto, 7% ainda falha de vez em quando. Mas Ah, ao contrário deste senhor, o Ed Thorpe é verdadeiramente um gênio da da matemática. Meu. matemática. Ele tipo fez e este não é. uma máquina que identificava onde é que a bola ia parar numa roleta. Uau, a sério? Fogo. Yeah. É. O gajo disse, não, porque alguém lhe disse que era impossível ter um edge a jogar a roleta. Ele, mas se eu souber mais ou menos qual é a força que é aplicada ao início da roleta, os casinos dão algum tempo depois da bola ser lançada até tu meteres as tuas apostas. Ele, com uma determinada máquina que via a circunferência da bola, conseguia identificar onde é que ela era mais provável de aterrar. Isso é brutal, meu. Isso é brutal. Pronto, e é espetacular. Ele também, Este é o homem que inventou, não é? O contar cartas nos casinos. Meu. exatamente, E ele depois, foi Sim, no mas aí Blackjack. estamos a falar, aí não estamos a falar do comum dos mortais, estamos a falar de pessoas com um Sim, QI sim, muito acima da média. yeah. Aqui estamos a falar de um comum mortal. O grande mérito dele foi o Focus e o ter acreditado que conseguia. Ah, e é um bocado essa lição. Acho esta história genial. Aliás, eu adoro estes livros, sou completamente viciado nestes livros e gosto de relê-los. Estou constantemente a reler, porque uma pessoa vai esquecer. E são os livros da minha vida. Vou-te falar assim, pelo menos em termos financeiros, porque mexem sempre, porque os livros estão bem escritos, as entrevistas estão bem escritas, falam um bocadinho da vida das pessoas, e, e depois também as pessoas acabam porque as pessoas normalmente gostam de falar delas próprias, não é? Os egos a falarem, acabam depois por revelar às vezes mais do que deviam, não é? E eu já montei estratégias, aliás, algumas das minhas melhores ideias foi precisamente após leituras de alguns destes livros. Boa. Queres partilhar uma como conclusão final do episódio? Uma que é Uma de ideia que tenhas aplicado? Uh, vou falar quando falarmos de opções, ok? ok, Quando boa. falarmos de Então opções, vou falar dessa ideia. Que é uma fica coisa que aqui. hoje, que agora que acho que é tão óbvio, mas isso depois requer falar um bocadinho de opções, explicar como é que as opções funcionam. Boa. Então deixamos Ok? aqui esta Sim. Já, appetizer. já agora, pá, eu não tenho, agora para ser público, eu erradamente não tenho conta no Gmail, portanto eu estive a ver os comentários
do último podcast. Epá, eu não respondi a nenhum deles, porque questões técnicas para não ter conta de Gmail não. Mas sabes que Já isso sei que é. é relativamente fácil de criar. Eu sei, pá, mas depois é o fator tempo aqui. Em relação à questão dos fundos, pá, vamos fazer aí em breve, vamos falar de fundos, prometo, e tentar desmistificar a coisa. Em relação à questão do Kaplan Schweizer para estar CFA, é uma hipótese, há outras. É uma grande referência. É uma grande referência. O que eu posso dizer é que vai fazer um bocadinho de publicidade. Se não for possível, o Gonçalo Isto, corta. só por um contexto, isto foi porque alguém perguntou para estudar para o CFA qual é que era o melhor currículo e se o Pedro recomendava um currículo que é bastante conhecido do Kaplan Schweizer. Exatamente, peço desculpa, bem lembrado. Portanto, o Kaplan de Schweizer tem as famosas sebentas, são resumos da matéria para o CFA. Portanto, os livros do CFA são 6 livros gigantes. As sementas do Schweizer compactam a informação e facilitam. Portanto, eu quando tirei o CFA utilizei as sementas. Eu também. No entanto, há mais coisas. Se forem, por exemplo, à nossa página do CFA Society de Portugal, há lá vários providers homologados pelo CFA Institute e inclusive há descontos. Portanto, podem usar esses. Ou em alternativa, depois também depende da pessoa, pode-se fazer um mestrado, se a pessoa quiser fazer estudos. Há vários mestrados em universidades portuguesas que seguem o programa do CFA. E pronto, já não digo mais nada porque já estou a vender o meu peixe, mas não era esse o objetivo. Bom, aí vamos deixar o Diogo aproveitar o seu fim de semana em Budapeste. Sim. É isso, é Aproveita, isso. meu caro. E um resto de um bom fim de semana para Imagino, ti, se fores Pedro. com a tua namorada já deve estar aí a ouvi-la, não? Estou a ficar com ela, mas ela não está aqui comigo. Ela não está aqui comigo. Ok. Deste o cartão de crédito que ela fez às compras, não é? A única forma. Exato. Portanto, mas agora está. Isto é mais uma hora aqui, está na hora do almoço. Não? Temos que ir Está aí bem. almoçar alguma hora. Boa. Ó capa. Então vá. Está bem. Fiquem Olha, bem. até para a Bom, semana. Muito obrigado. bom proveito. Até para a Olha, semana, vá. Boas férias. olha, e deixo-te com um EGC Draga. Já sabes o O que que é é? isso? EGC Draga é o saúde, ou quando brindam, é o que eles dizem como cheers. Ok, E, ok. epá, e não conheço nenhuma língua que o diga de uma forma tão longa. EGC Draga. Epá, isto é uma língua muito estranha. Nem vale a pena tentar perceber alguma coisa disto. Só a título de curiosidade, isto é uma língua que não tem origens ligadas a qualquer outra língua europeia. Por exemplo, a Alemanha, a Holanda e os nórdicos é tudo germânico, não é? E os britânicos. Depois tens as línguas eslavas, não é? O Yeah. russo, o ucraniano, o estónio, o lituânia, não sei o quê, têm todas a mesma origem. Tens as línguas latinas, não é? Pá, e tens o húngaro. Yeah. Que ninguém sabe, que não tem ligação com mais uma língua. Sim, eles eram nómadas que ficaram aí há quem ache que tem alguma pouca influência dos nórdicos. Não Ok. dos alemães, mas na parte mais nórdica. Mas sim, é uma língua completamente diferente e uma coisa surreal na língua deles, não sei se sabes disto, mas não tem sotaque. Em nenhuma zona do país há sotaque. Não sabia. Porque eles têm um abecedário maior, portanto acho que tem 30 e tal letras no abecedário, e cada letra tem um som exato. Portanto, quando lês, por exemplo, o nosso A pode ser A, se for juntado a um O com um til, é ão. Portanto, Yeah. há várias formas de dizer um A em português. Em húngaro, só pode ser A. Portanto, vás onde fores, não há sotaque. É surreal. Muito giro. Porque a Hungria, uma curiosidade, é o único país do mundo que faz fronteira com ela própria. Só faz fronteira com ela própria. O que é que quer dizer com isto? Que tudo o que está à volta dela já fez parte da Hungria. Portanto, o Império Austro-Húngaro, a Áustria, a Sérvia já fez parte da Hungria, salvo erro, a Roménia ou a Bulgária. A Roménia, É a Roménia, Transilvânia. Sim, a Transilvânia, exatamente. Há Ela muitos faz húngaros fronteira. Sim, exatamente, a viver lá. Yeah, Ela é, mas tudo à volta dela já fez parte da Hungria. Portanto, é o único, eles dizem, ironicamente, que eles fazem fronteira com eles próprios. é verdade. E há muito essa sensação de perda, de serem agora um território bastante inferior ao que tinham antes da Guerra Mundial. E aliás,
outra coisa muito curiosa, e para terminar, para realmente deixarmos Agora é mesmo, agora é mesmo. eles quando perderam a guerra com a Áustria, com o Império Austríaco, os austríacos festejaram com cerveja. Obviamente. E eles, durante 100 anos, depois desta perda, não brindaram, os húngaros, não brindaram com cerveja. Quando pediam uma cerveja, nunca brindavam. Disseram que não iam brindar durante 100 anos. E estes 100 anos terminaram em 2014, ou assim, e depois voltaram a brindar depois destes anos terminaram. Mas mesmo assim é estranho, quando eles brindam entre eles, ainda há aquele sentimento, se calhar não devíamos fazer isto, porque foi a forma que os austríacos celebraram. Meus Olha, caros, até ao próximo muito episódio. obrigado, mano. Fiquem bem, Até vá. para a semana, mano. Boas férias, Boas Diogo. Tchau, Boas tchau. férias. Tchau, tchau. Obrigado.